Olá, está no ar o seu Bíblia Fácil aqui na TV Novo Tempo. E nós estamos começando uma nova temporada, essa temporada que se chama Eu Creio, e temporada na qual nós vamos estudar ensinamentos da Bíblia. Aliás, isso não é novidade para você, né? Porque aqui no Bíblia Fácil a gente sempre abre a Bíblia para estudar temas que estão na Palavra de Deus. Mas nessa temporada, de maneira especial, nós vamos estudar o que a gente chama em teologia de teologia sistemática. Vamos estudar temas da Bíblia para a gente poder conhecê-los melhor. E eu já peço a você que pegue aí a sua Bíblia e deixe aí pertinho de você, talvez um bloquinho de anotações, um papel e uma caneta, para você ir anotando aquilo que você vai aprendendo ou dúvidas que você tem, porque você sabe, né? Aqui no Bíblia Fácil e na Novo Tempo como um todo, nós respeitamos a palavra de Deus. Eu sempre digo isso aqui e vou repetir mais uma vez no começo dessa nova temporada. A minha opinião nesse programa não é importante. O que vale aqui é o que a palavra de Deus apresenta, por isso que a gente só fala o que está na Bíblia, e se não estiver na Bíblia, a gente nem dá a nossa opinião, porque não importa, tá bom? E para essa nova temporada eu tenho novos convidados, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Nerino, marido da Marinês, pai da Thaís e da Larissa, 2 filhas. Meu nome é Celina, eu sou de Rondônia, né, da Porto Velho, da capital, e moro em Curitiba já há quase 18 anos. Meu nome é Fernanda, tenho 45 anos de idade, eu frequento a Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo, resido em São Paulo, capital, e trabalho como médica veterinária. Meu nome é Edson Bernardes, né? Eu sou um paranaense, nascido em Cascavel, e moro há 43 anos no Rio Grande do Sul. Eu me chamo Luana, tenho 32 anos, sou casada, tenho uma filha de 15 e há 8 anos eu me converti e desde então eu venho estudando a Bíblia, né? Que foi de lá que eu conheci a Rede Novo Tempo, conheci o programa e sempre me interesso por esses assuntos, né? Tanto é que eu fiz teologia para me aprofundar um pouco mais. Bem, eu me chamo Raquel, eu venho de Feira de Santana, Bahia. Meu nome é Wilson, eu moro em Bragança Paulista. Eu vim para tirar algumas dúvidas de alguns textos e ver se eu chego em alguma conclusão. Quando eu recebi o convite, eu fiquei assim, meio que sem querer acreditar que realmente era. Até então ainda está caindo minha ficha, né? Que demora um pouquinho. Mas eu fiquei bem feliz, né? Que eu acredito que Deus preparou esse momento para que eu venha realmente crescer, né? E a expectativa é a melhor possível, né? De poder apertar o pastor, né? E para ele sanar algumas dúvidas que a gente tem, né? Sejam todos bem-vindos, fiquem à vontade para fazer as perguntas. Nós estamos aqui no momento de estudos bíblicos. Então, se vocês perguntarem e eu souber responder, eu respondo na hora. Se vocês perguntarem e eu não souber responder, eu digo, olha, calma que eu vou procurar e depois eu trago a resposta, tá bom? Você de casa não tem condições de fazer suas perguntas, mas aqui na Novo Tempo nós temos um setor de atendimento para você tirar suas dúvidas, né? Na Escola Bíblica da Novo Tempo, nós temos os nossos conselheiros bíblicos para os quais você pode ligar e no horário comercial ali você pode tirar suas dúvidas bíblicas. O número é 0 operadora 12 21 27 30 30, tá bom? Você lê 31 21, não é? Obrigado, diretor. 0 operadora 12 21 27 31 21. Ok? Anotou aí? Nesse número você pode falar com os nossos conselheiros bíblicos e tirar suas dúvidas bíblicas no horário comercial, tá bom? Já que eu estou falando de como entrar em contato com a Novo Tempo, deixa eu te falar algumas das nossas redes sociais aqui do programa Bíblia Fácil. Nós temos o Instagram, que é o @Bíblia Fácil. Você pode nos seguir lá, nós sempre estamos colocando conteúdos novos, trechinhos dos programas, um pouco dos bastidores. Você pode acompanhar lá, @Bíblia Fácil. E nós temos o nosso canal do YouTube, que, por sinal, está quase chegando a 500 mil seguidores. Então, se você não segue ainda, vai lá, é youtube.com/Bíblia Fácil. Estão todos os nossos programas lá para você acompanhar, maratonar, se você quiser, tá bom? E nós temos também o nosso canal oficial de streaming aqui da Novo Tempo, que é o ntplay.com. E lá nós temos também o espaço do Bíblia Fácil, que é ntplay.com/Bíblia Fácil. E se você, por acaso, quer participar do Bíblia Fácil aqui no cenário, é só você entrar no site novotempo.com
youtube.com/participe Bíblia Fácil. Lá você faz o seu cadastro, vai pedir um videozinho e como eles, quem sabe, você pode ser escolhido também, tá bom? Eu vou pegar aqui minha Bíblia, peço que você pegue a sua Bíblia, porque aqui no Bíblia Fácil a gente abre a palavra de Deus para estudá-la. Essa minha Bíblia eu vou usar pela primeira vez aqui com vocês, ela está novinha, as folhas ainda estão meio coladas. Se você tem uma Bíblia bem usada aí, a minha ficou em casa, porque já não dá mais nem para trazer para cá, tá bom? Vocês também peguem a Bíblia de vocês, aquele caderno de anotações, e a gente vai começar o nosso estudo bíblico de hoje. Mas sempre antes de começar a estudar a Bíblia, a gente tem que fazer uma coisa, a gente precisa orar, porque esse livro é um livro especial. Não é como outros livros quaisquer por aí, que a gente abre e começa a ler de qualquer jeito, né? Sempre que a gente vai estudar a Bíblia, a gente precisa orar para pedir para aquele que inspirou os profetas, que revelou aos profetas, que possa nos iluminar para que a gente possa entender a palavra de Deus. Então, você de casa, se puder, feche os olhos, vocês também, e vamos orar. Senhor, nós vamos começar essa nova temporada, vamos estudar temas da Bíblia. Não conseguiremos estudar todos os temas da Bíblia, Senhor, porque tem muita coisa aqui no Teu livro sagrado, mas escolhemos alguns temas para a gente estudar e pedimos que o Teu Santo Espírito esteja conosco, Senhor. Eu preciso do Teu Santo Espírito para que eu possa explicar a Bíblia respeitando o texto bíblico e cada um de nós aqui precisa do Teu Santo Espírito para entender a Tua palavra. Esteja também com as pessoas que estão me assistindo em casa, para que o Teu Espírito também ilumine a mente delas, para que todos nós possamos entender o recado do céu para a gente, em nome de Jesus. Amém. Amigos, o nosso primeiro tema dessa temporada é as Escrituras Sagradas. E se você acompanha o Bíblia Fácil, você de casa também deve acompanhar o Bíblia Fácil, você já percebeu que em toda temporada esse é o meu primeiro tema, né? Pelo que eu me lembro aí das últimas temporadas que eu fiz, esse sempre é o primeiro tema, sempre a gente estuda a Bíblia. Por quê? Porque no cristianismo verdadeiro, a Bíblia é o fundamento, né? A gente tem uma das bases ali do cristianismo protestante, né, que é o sola escritura, ou seja, a gente respeita a Bíblia como fundamento do cristianismo. Não existe outro. Não é a Bíblia e a tradição, não é a Bíblia e os pais da igreja, não é a Bíblia e os teólogos, é a Bíblia, somente a Bíblia. Então, por que eu sempre escolho começar estudando o texto bíblico, estudando sobre a Bíblia? Porque se a gente tiver alguma dúvida sobre a validade da Bíblia como palavra de Deus, não vale a pena a gente continuar estudando outros temas, né? A gente tem que primeiro ou reforçar ou entender que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela é o fundamento da nossa fé, de Gênesis capítulo 1 até Apocalipse capítulo 22, toda a Bíblia, e depois que a gente entende isso, aí fica mais fácil. Porque se eu aceito a Bíblia como sendo a palavra de Deus, tudo o que ela ensina, eu vou adotar para a minha vida, né? O problema é quando a gente tem dúvidas, assim, será que a Bíblia é válida? Será que a Bíblia realmente é a palavra de Deus? E pasmem, existem pessoas de dentro do cristianismo que duvidam da Bíblia. Existem teólogos que duvidam da Bíblia, né? Isso é uma coisa assim, que parece estranha, mas está mais comum do que a gente pensa, né? Gente que é teólogo ou teóloga e que duvida da palavra de Deus, ou que seleciona trechos da palavra de Deus que são válidos e outros não. Mas aqui a gente crê, né? E eu já falo para você de casa, que aqui na Novo Tempo nós temos a Bíblia inteira e somente a Bíblia como o nosso fundamento da fé, tá bom? Então nós vamos estudar sobre a palavra de Deus. E eu quero começar com essa definição. A Bíblia é a revelação divina do Deus homem único, o Filho de Deus, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, qual é o principal personagem da Bíblia? O personagem da Bíblia principal é Jesus Cristo, né? Embora nós tenhamos também Deus o Pai, que aparece na Bíblia, o Espírito Santo, né? A Trindade, que inclusive é o tema da nossa próxima semana, nós vamos perceber que a Bíblia ela é uma história sobre Jesus Cristo querendo salvar a humanidade. Então nós temos um personagem principal na Bíblia, que é Jesus Cristo.
E a Bíblia, como diz aqui, ela é a revelação desse Deus. E eu gosto dessa palavra revelação, porque vejam, se Deus não tivesse se revelado, nós nunca o conheceríamos. Não tem nenhum mérito na capacidade intelectual humana por nós conhecermos alguma coisa de Deus. E veja, nós conhecemos algumas coisas de Deus, porque é impossível conhecer Deus completamente, certo? Por quê? Porque Deus é infinito e não se pode conhecer uma coisa infinita completamente. Então nós conhecemos alguns aspectos de Deus. O que a gente conhece? Aquilo que Ele deixou revelado. E é por isso que eu tenho um cuidado muito grande quando me fazem uma pergunta para a qual não tem uma resposta bíblica. Aqui no Bíblia Fácil já aconteceu algumas vezes, né? Às vezes a gente tem curiosidade, né? Como é a aparência do Pai? Como é a aparência do Espírito? Adão tinha umbigo, né? Já o pessoal pergunta até essas coisas, né? Não sei, não está revelado na Bíblia. E para as coisas que não estão reveladas na Bíblia, a minha resposta é não sei. Por quê? Porque, vejam, eu sou muito limitado para dizer sobre Deus o que Ele não me revelou. Então, a Bíblia é a revelação de Deus para a salvação dos seres humanos. A gente encontra resposta para tudo na Bíblia, sim ou não? Não. Por exemplo, se você quiser estudar sobre física quântica, você vai estudar na Bíblia? Não, você vai estudar num livro de física. Se você quiser estudar sobre matemática, sei lá das quantas, você vai procurar um livro de matemática. O que a Bíblia revela? A Bíblia revela Deus e como Ele fez para criar o ser humano e resgatar o ser humano. O que a gente chama de história da redenção. É isso que a Bíblia se propõe a isso, tá bom? E a gente vai encontrar essas coisas na Bíblia. Deus se revelou ao ser humano de várias formas. E a gente pode dividir essa revelação de Deus em duas grandes áreas. A revelação geral de Deus e a revelação especial de Deus. O que seria a revelação geral de Deus? A revelação geral, ela está disponível para todo ser humano através da natureza, da história e da consciência do ser humano. Por que a gente chama de revelação geral? Porque essa revelação, ela não é específica sobre Deus. Como assim Deus se revela através da natureza? Então, pensa comigo, você está caminhando na natureza, e eu gosto de caminhar na natureza, de observar a natureza, e você vê a perfeição da natureza, né? Embora nós tenhamos uma natureza caída, né? Uma fauna e flora já com efeitos do pecado, mas quem nunca se deparou com uma paisagem bonita, diz assim, nossa, que perfeição. Quando você percebe isso, você diz assim, puxa, tem que ter um Criador. E é nesse sentido que a gente estuda Deus através da criação, porque a gente olha para a criação, para a perfeição do universo, né? Para o que os cientistas chamam de ajuste fino do universo, ou seja, o universo tem exatamente as condições necessárias para que haja vida. Isso foi por acaso? Não pode ser por acaso. Então a gente olha para a natureza e diz assim, opa, há um Deus. Só que a natureza não revela como é esse Deus. Por isso que o que a gente chama de teologia natural não é uma teologia que a gente consegue identificar coisas específicas sobre Deus. Por isso que é a revelação geral, né? Porque a gente sabe que há um Deus, mas como Ele é, a natureza não revela. Deus também se revela através da história. Então, quando você olha para a história da humanidade, você percebe Deus atuando em pontos específicos. Mais na frente eu vou mostrar para vocês uma profecia, que é de Daniel capítulo 2, que mostra Deus atuando ao longo da história. Ou na consciência humana. Já, sabe aquela vozinha da consciência, quando você vai fazer um negócio errado, você escuta assim, né? Não é por aí não. Não fala com a sua esposa desse jeito, trata seus filhos direito. Aquela vozinha que te induz a fazer o bem, Deus se revela a nós através da consciência. Porém, essa revelação, ela não pode ser a base da nossa fé. Por quê? Porque a nossa consciência, ela está afetada pelo pecado, sim ou não? Então, pode ser que nós tenhamos impressões que não são de Deus. Ouçamos vozes que não são de Deus. Por isso que a revelação geral não é a revelação
mais segura para a gente conhecer a Deus a partir ali das suas características mais peculiares. A revelação especial é que nos mostra Deus como Ele é. Mas antes de falar da revelação especial, eu quero ofertar aqui para os nossos amigos. Vocês já ganharam, né, o conteúdo desse guia de estudos, mas eu quero oferecer para você de casa esse guia de estudos que foi lançado lá no mês de abril, não foi, produção? Lá no mês de abril foi lançado esse guia de estudos e eu estou oferecendo para você. Ele tem o mesmo tema dessa temporada do Bíblia Fácil, eu creio, porque ele também traz temas bíblicos, não todos, logicamente, que não caberia numa revista desse tamanho, mas temas bíblicos que falam sobre aquilo que é a vontade de Deus para a gente. Esse guia de estudos, eu creio, está à sua disposição. Você pode pedi-lo através dos nossos canais, né? Você tem ali o site novotempo.com/escola bíblica. Lá você vai encontrar a imagem desse guia de estudos, clica nela, vai fazer um breve cadastro, pode colocar seus dados sem medo nenhum. Aqui nós respeitamos a Lei Geral de Proteção de Dados, seus dados estão protegidos. E você vai lá pedir e vai para a sua casa de graça. É a primeira vez que você está assistindo a Novo Tempo, você não acredita que a gente vai mandar para a sua casa de graça? Então faz um teste. Entra lá em novotempo.com/escola bíblica ou manda uma mensagem para esse WhatsApp que está aparecendo aqui e você diz assim, eu quero a revista Eu Creio. Aí vai fazer o seu cadastro e vai chegar na sua casa só a revista, não vai chegar boleto, não vai chegar nada. Por quê? Quem é que paga isso? Os Anjos da Esperança. Os Anjos da Esperança, que são os patrocinadores da Novo Tempo, pagaram a produção, a impressão e o envio para a sua casa. Você só precisa pedir e a gente vai mandar para você sem custo algum, tá bom? Então vamos continuar. Nós estudamos aqui sobre a revelação geral e a revelação especial. Então, olha, por conta da limitação que o pecado traz ao ser humano e à natureza, Deus se revelou de uma outra maneira, pelos profetas e pelo seu Filho Jesus Cristo. Como resultado dessa revelação, nós temos a Bíblia. Então, quando a gente fala de revelação especial, nós estamos falando basicamente de duas coisas: a pessoa de Jesus Cristo e a palavra de Deus. Como nós não temos o privilégio de encontrar Jesus pessoalmente hoje, né? Privilégio que os apóstolos tiveram, os discípulos tiveram, nós temos a palavra de Deus. Então, hoje para a gente, a revelação especial de Deus é a sua palavra. Por isso, queridos, que eu comecei falando sobre a importância deste livro aqui. Esse livro aqui, a Bíblia, não existiu nenhum outro livro na história da humanidade que foi tão odiado e tão amado, tão perseguido e tão preservado. Por quê? Porque esse livro tem algo de especial, que é a revelação de Deus para a gente. Pode falar. A Bíblia diz que mostra que Cristo foi revelado, né? Sim. Em Tessalonicenses, fala que o iníquo se revelará também. Saberia dizer de que forma que ele vai se revelar antes da volta de Cristo? Então, lá Paulo fala que o diabo, o Satanás, ele é capaz de fazer descer fogo do céu. E em Mateus capítulo 7, deixa eu ir para esse texto com vocês. Vamos lá, em Mateus capítulo 7, no versículo 24. A gente vai ler primeiro o versículo 24, depois a gente vai lá para o capítulo 25, tá bom? O 24 diz assim, Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Então, a primeira informação que a gente tem aqui, uma pessoa prudente é uma pessoa que estuda a palavra e segue o que a palavra diz. Agora, lá em Mateus capítulo 25, deixa eu ver se eu consigo encontrar esse texto para vocês. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 37, tá certo? 37. Diz assim: Então os justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer, ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos, ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei respondendo lhes dirá: em verdade lhes digo que sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Então aqui a gente tem outra característica de alguém que segue aquilo que Deus estava falando.
E o outro texto, que não vai dar tempo a gente ler agora, é o texto do grande julgamento, quando Jesus está falando com as pessoas assim sobre o final, e eles dizem assim: mas Senhor, nós fizemos milagres no teu nome, nós expulsamos demônio no teu nome e tal, e ele diz assim: eu nunca os conheci. Veja, como é que a gente vai identificar o iníquo, essa revelação dele? Quando ele faz sinais, quando ele fizer sinais maravilhosos, milagres, descer fogo do céu, mas não estiver seguindo a palavra de Deus. Qual é o crivo? Qual é a balança, o gabarito para a gente saber se é de Deus ou se não é de Deus? É se está seguindo a palavra dele. Nesse texto que eu citei para vocês, está em Mateus também, eles disseram assim: Senhor, nós fizemos milagres em teu nome. Nós expulsamos demônios, nós profetizamos em teu nome. E ele diz: eu nunca os conheci. Por quê? Porque essas pessoas, apesar de fazerem coisas maravilhosas, não estavam seguindo a palavra. Então, amigos, você de casa também, eu acho que é importante você entender isso. Qual é o gabarito para a gente julgar se um movimento religioso, se uma pessoa é ou não de Deus? Não são milagres, não são milagres. Porque quando a Bíblia fala, quando Jesus está falando no Sermão da Montanha, e também no seu sermão profético, dos iníquos no tempo do fim, ele fala que essas pessoas operarão milagres. Paulo diz que o diabo pode fazer descer fogo do céu e pode se disfarçar de anjo de luz. Milagres, coisas maravilhosas, não são o sinal do povo de Deus no fim dos tempos. O sinal do povo de Deus no fim dos tempos é a obediência à palavra de Deus. Tá? Então, como é que a gente identifica o iníquo no fim dos tempos? Pela Bíblia. Por isso que é importante a gente conhecer a Bíblia, porque a gente compara o que a gente conhece com o que as pessoas falam. Edson. Pastor, eu acho que, pegando no gancho disso que o senhor falou, tem a própria questão do êxodo, né? Da saída ali do povo, daquele povo da escravidão, né? Uhum. Aquele pessoal viu muito milagre, né? Era milagre em cima de milagre e, na realidade, aquela turma toda não herdou a terra prometida, né? Porque não seguiam aquilo que o Senhor tinha dado como princípio, né? Olha, o que você falou é muito real. Né? Se tem uma geração que viu milagre, é aquela geração ali, né? O mar se abriu, de dia eles tinham uma coluna de nuvem, de noite tinha uma coluna de fogo, saía água da rocha, caía pão do céu, e a geração inteira se perdeu, né? Só Josué e Calebe que se salvaram daquela geração. Então, milagre realmente não é nosso gabarito para a gente julgar os movimentos. Eu acho que ela pegou o microfone primeiro, depois você. Pastor, como saber que eu vou estar seguindo a verdadeira palavra, né, a Bíblia, que ela não foi modificada, né, lá dos primeiro tempo até agora? É porque assim, todos que você vai na religião falam assim, vai conhecer a palavra de Deus. Será que eu estou conhecendo a palavra de Deus verdadeira? Né, esse é o meu questionamento, de estar indo conhecer algo que não é verdadeiro. Né? E às vezes você vai na igreja que tem uma Bíblia, vai na outra igreja que não é uma Bíblia diferente. Então, assim, eu estou conhecendo a palavra de Deus agora, então eu quero saber se o que eu vou conhecer é a verdadeira palavra de Deus. Eu vou adiantar um conteúdo, então quando eu chegar lá no conteúdo a gente passa mais rápido, tá bom? Mas a Bíblia, o cânon bíblico foi fechado no primeiro século, ali, logo depois da morte de João, volta do ano 100. E tinha muita gente que tinha essa dúvida. Como é que eu sei que a Bíblia que foi escrita pelos apóstolos, pelos discípulos, é a mesma que eu tenho hoje? E durante muitos séculos, os inimigos da Bíblia colocaram essa questão. Olha, ela foi modificada. Na Idade Média, ela foi modificada. Aí, em 1947, descobriram os escritos do Mar Morto. Já ouviram falar deles? Lá nas cavernas de Qumran, ali no Oriente Médio. Eram escritos que datavam ali da época dos apóstolos, pouquinho depois. Quando descobriram que eram escritos bíblicos, né, trechos da Bíblia, datado lá do tempo dos apóstolos, os inimigos da Bíblia disseram assim: agora nós vamos provar que a Bíblia que nós temos em mão não é o que foi escrito. Por quê? Nós vamos comparar o que a gente achou com o que a gente tem em mãos. Começaram o trabalho de comparação. E à medida que eles iam traduzindo os textos bíblicos lá do Mar Morto e comparando com a Bíblia que a gente tinha, os inimigos da Bíblia foram se calando. Por quê? Porque 98% do que foi encontrado era exatamente igual ao que a gente tinha. Pastor, e esses 2%?
Esses 2% foram coisas que não conseguiram decifrar, não conseguiram traduzir. Então, como é que a gente tem certeza que a Bíblia que a gente tem hoje é o que eles escreveram? Existe uma ciência chamada crítica textual. Essa crítica textual, ela julga os textos antigos para saber se eles são válidos, né? Não só a Bíblia, mas todos os textos antigos. E a crítica textual, ela hoje, mesmo os críticos textuais ateus dizem assim, a Bíblia que nós temos hoje é o texto escrito pelos apóstolos. Então está cientificamente provado que a Bíblia que nós temos hoje, textualmente, é o que foi escrito naquele tempo, né? A gente pode ter essa certeza. Você quer falar? Pastora, a minha pergunta é mais ou menos nesse sentido. Nesses tempos que nós vivemos, onde muita coisa é relativizada, onde para muitas pessoas cada uma existe uma verdade, não existe uma verdade absoluta, como que nós podemos, como cristãos, afirmar para essas pessoas que não têm fé, que não acreditam na Bíblia, que não acreditam em uma verdade única, que só existe um Deus, um Salvador, que a Bíblia é a única verdade, o único caminho? Olha, essa sua pergunta talvez seja um dos maiores desafios que o cristianismo tem hoje. Porque ela não está no campo da prova textual. Eu posso abrir a Bíblia e dizer assim, olha, Deus abriu o mar vermelho. Só que se a pessoa tem uma lente, eu chamo de lente, né, o cosmovisão, que já pressupõe que a Bíblia é falsa, ela não vai ter condições de acreditar. Então, eu vou dizer para você, uma pessoa que não crê em nenhum tipo de divindade, em nenhum tipo de coisa sobrenatural, ela precisa primeiro converter a sua cosmovisão, o jeito como ela vê a vida, para depois ela começar a estudar a Bíblia. E qual é o método, pastor? Eu conheço alguns ateus que se tornaram cristãos. E o método do relacionamento foi o mais eficaz. Alguém ganhou a amizade deles, alguém ganhou a confiança deles, e aos poucos essa amizade foi ajudando a mudar a cosmovisão dessa pessoa, e depois foi apresentado o texto bíblico. Esse não é um trabalho que se faz em 2 dias. É um trabalho a longo prazo. Por isso que eu digo que é o maior desafio do cristianismo hoje. Mas é possível. É possível a gente fazer isso, tá certo? Eu sei que você quer fazer uma pergunta, mas chegou o momento da gente ir para o intervalo, tá bom? Eu volto já com a sua pergunta, tá certo? Você de casa não sai daí, você viu que já tem muita coisa para a gente pensar, mas a gente volta daqui a pouco. Um tempo atrás eu estudava a Bíblia para tentar desmascarar a Bíblia, né? Porque a gente vai para a Bíblia muito em questões que a Bíblia não vai te explicar. Então, quando eu achava uma questão que a Bíblia não me trazia uma resposta que me era satisfatória, eu tinha um pouco de desconforto, né, e até de incredulidade, né? Eu creio que é o único caminho para a gente encontrar a salvação. Só que ela te dá, quando você começa a analisar com muita calma e muita atenção, ela te dá caminhos. Porque eu acredito que na nossa vida, apesar de sermos cristãos, nós precisamos estar renovando diariamente, né, o nosso compromisso com Deus, principalmente quando a gente enfrenta alguns problemas na nossa vida, algumas adversidades, que muitas vezes a nossa fé pode ser um pouco balançada. A gente precisa trazer sempre na memória o porquê que eu creio, né? E eu aprendi na Bíblia que o que eu preciso saber já está ali. Então, isso hoje me conforta o coração. Então, eu creio realmente que a palavra de Deus é a Bíblia, não está contida, a Bíblia é a própria palavra de Deus. E isso hoje me dá segurança, me dá conforto. Mas eu tenho que estar sempre relembrando o porquê que eu creio. Onde a minha fé está enraizada? Na palavra de Deus, é na pessoa de Jesus Cristo. Então, quando eu aprendi a ver a Bíblia da maneira que Deus quer que eu veja, eu senti paz no meu coração e ali sim eu pude entender e aceitar que realmente ali está a palavra de Deus, né? Eu tô muito assim aberta a receber tudo que Deus tem guardado para mim. Eu sei que Ele está me transformando. Eu já sinto essa transformação. Estamos de volta com seu Bíblia Fácil nesse primeiro episódio da nova temporada Eu Creio. E falando em Eu Creio, eu quero te oferecer o guia de estudos Eu Creio. Essa é a nossa revista Esperança, tem o tema Eu Creio, que é esse tema de estudos gerais da Bíblia. Aqui você vai encontrar vários temas bíblicos, como por exemplo esse da Palavra de Deus que nós estamos estudando hoje, a salvação, a volta de Jesus.
com os textos bíblicos, para você estudar com calma, sem tempo determinado, como a gente tem aqui no Bíblia Fácil, tá bom? Então você pode pedir no site novotempo.com/escola bíblica e lá você vai pedir esse guia de estudos que vai para sua casa sem custo algum, tá bom? A gente envia porque a gente quer que você estude o texto bíblico. E a gente parou o bloco passado com Vilmar, acertei o nome? Wilson. Eu falei para vocês que eu vou errar os nomes de vocês, mas depois a gente começa a acertar. Wilson, pode fazer sua pergunta. Então, de acordo com Lucas 16:14, ali mostra que quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, não será salvo. Mas para quem crê, também vai operar alguns sinais. Sim. Aí João também diz que Cristo batizava, João batizava com água e Cristo pelo Espírito Santo. Pelo Espírito, exatamente. Aí a pergunta será que a igreja não está crendo num batismo de imersão ao invés de um batismo pelo Espírito? Porque quando a gente analisa alguns textos sobre o batismo, a gente percebe que o batismo por imersão não traz o Espírito Santo. Isso. O que traz é a imposição das mãos. Isso. O batismo por imersão, ele é um ritual estabelecido por Deus para marcar a morte e o renascer para Cristo, né? Paulo vai usar essa metáfora do batismo para dizer assim, olha, quando você é batizado, quando você é colocado nas águas, você morre com Cristo. E quando você volta das águas, quando tira das águas, você ressuscita com Cristo. Então, o batismo nas águas, ele é um símbolo da sua morte para o pecado e ressurreição para a nova vida. O batismo do Espírito Santo é uma coisa que pode acontecer antes, durante o batismo das águas ou depois do batismo das águas. Por exemplo, Pedro, ali em Atos capítulo 2, eles receberam o batismo do Espírito Santo. Eles já tinham sido batizados, não é? Você vai ver episódios na Bíblia, especialmente em Atos, de pessoas que receberam o batismo do Espírito Santo depois que foram batizados, em Atos 19, por exemplo. Então, uma coisa não anula a outra, né? O batismo do Espírito Santo, ele não faz com que a gente tenha que deixar de ser batizado nas águas. Por quê? Porque esse símbolo faz parte, né? A gente vê lá em Mateus, vamos lá, Mateus, abre tua Bíblia aí, Mateus capítulo 28. Aqui, ó, quando Jesus está dando a grande comissão, Mateus capítulo 28, ele diz como é que os discípulos deveriam agir. E ele diz assim, a partir do versículo 19, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Como? Como é que se faz discípulo? Ele diz, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Então, o batismo por imersão, ele faz parte do processo cristão, mas ele não é pré-requisito para receber o batismo do Espírito Santo. Você pode receber antes do batismo, por exemplo, nas águas. Então, são dois batismos diferentes na Bíblia e um não anula o outro. Os dois precisam acontecer na vida de quem tem oportunidade. Você lembra que o ladrão da cruz, por exemplo, foi salvo, mas não teve tempo de ser batizado. Então, quem tem tempo de ser batizado, aí entra em Marcos 16:16. Quem crê e for batizado, será salvo. Quem pegou o microfone primeiro? Acho que foi você, né? Vai lá, pode fazer. Pastor, usando o tema aqui, eu creio na importância da gente cuidar do nosso corpo físico. Com certeza. E ter até aquele ponto que o senhor já trouxe, a questão da gente conseguir ouvir a voz de Deus, a gente está importante. O que traz a Bíblia com relação, primeiro, à questão do consumo de bebida alcoólica e de alimentos proibidos que ajudem a gente aí a cuidar do nosso corpo? Eita, agora você fez uma pergunta que eu posso gastar o resto do tempo aqui, né? Mas, eu vou responder de maneira rápida. Em Levítico, capítulo 11, nós temos uma lista de comidas de animais puros e animais impuros. Por exemplo, em Levítico 11, fala da carne de porco, dos frutos do mar, tipo camarão, essas coisas assim, lula, essas coisas, frutos do mar, né? Que não devem ser consumidos por nós. As carnes limpas seriam as carnes dos animais que têm unha fendida e ruminam. Alguns deles, o boi, a vaca, o carneiro, essas carnes poderiam ser comidas, né? Só que a gente volta um pouquinho na Bíblia, lá para Gênesis capítulo 6, no dilúvio. Porque alguém pode dizer assim, não, essa lista de animais puros e impuros é uma lista dada para os judeus.
Aí a gente volta para Gênesis capítulo 6. Tinha judeu em Gênesis capítulo 6, gente? Não tinha, né? Não tinha judeu, nem argentino, nem brasileiro, tinha a humanidade. E lá, quando foi colocar os animais na arca, o que foi que Deus fez? 7 pares de animais limpos e 1 par de animal imundo. Opa, então já tinha animal limpo e imundo muito antes das leis judaicas. Tinha ou não tinha? Tinha na arca, quando foi entrar, Deus já fez essa divisão. Agora a gente volta um pouquinho mais para Gênesis capítulo 1 e 2. E a gente descobre qual é o alimento ideal de Deus para a gente. Qual é o alimento ideal de Deus para a gente? Vegetais. Então, o que Deus idealizou para o nosso corpo? Uma alimentação vegetariana. Quando o pecado entrou, que o negócio ficou meio desconcertado, ele deixou algumas carnes e algumas outras não. Então, esse é o primeiro ponto. A outra pergunta que você me fez? De bebida alcoólica. Bebida alcoólica, né? Então, você tem Provérbios, no capítulo 31, vamos ver se eu acerto esse texto aqui. 31, 6 e 7. Olha aqui, ó. Aqui, a partir do versículo 5. No versículo 4, diz assim: não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Quando eles bebem, se esquecem da lei e pervertem o direito de todos os aflitos. Então, esse é um dos textos que a Bíblia fala que a gente não deve consumir bebidas fortes, que no caso são bebidas alcoólicas. Né? E a gente poderia estudar muito tempo sobre isso, porque tem um texto de Paulo que ele recomenda que alguém beba o vinho alcoólico. Por quê? Porque o vinho alcoólico naquele tempo era remédio. No tempo de vocês, no meu tempo também tinha uma bebida que era remédio e era alcoólica. Vocês lembram do tal do biotônico Fontoura? Aquilo era alcoólico demais, mas era um remédio. Então, na Bíblia só há recomendação de tomar bebida alcoólica quando é remédio. Mas bebida alcoólica não deve ser consumida. Tá? Então, nem a bebida alcoólica, nem os alimentos impuros. Por quê? Por que a gente cuida da nossa saúde? Por quê? Porque quanto mais saudável for o nosso corpo, melhor será a nossa mente. E a gente entende a palavra de Deus aonde? Aqui. É para isso que a gente cuida da nossa saúde, para a gente ter uma mente mais clara. Pode falar. Pastor, voltando um pouquinho na questão do batismo ali, a Bíblia fala, né, que quem convence a gente da justiça, do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Isso, né? João 16. Eu tenho a seguinte impressão, que ninguém em sã consciência se batiza se não for pelo Espírito Santo, né? Então eu penso que esse batismo nas águas a rodo, como se fazem, a gente vê muito aí, não tem um princípio bíblico adequado. Entre nós pastores a gente chama de banho, né? Vai dar banho no povo. Porque a pessoa ela não tem uma vida modificada, né? Porque eu acredito que o Espírito Santo tocando na pessoa é impossível que em sã consciência alguém diga não. Né? O batismo ele é um símbolo de que eu decidi mudar de vida. Né? Então, realmente, você ser batizado só pela festa não é o correto. Mas o Espírito Santo convence e a gente é levado a querer ser batizado. Pode falar. Pastor, e aproveitando esse tema sobre o estudo das Escrituras Sagradas, recentemente eu ouvi um debate, inclusive no meio cristão, sobre a necessidade da Bíblia ser atualizada e reescrita, porque teria sido escrita com costumes, com linguagem antiga, com costumes que só existiam antigamente. E esse debate, pelo que eu entendi, tinha por objetivo incluir alguns padrões que são bem comuns no dia de hoje, alguns modos de vida. Por causa da época, a linguagem que foi escrita, os costumes que haviam na época e que hoje em dia não estão mais presentes na sociedade. Então, para a Bíblia ser mais inclusiva, ela deveria ser reescrita e atualizada. Na minha opinião, isso não existe. A verdade de Deus não importa se foi na época, quando ela foi escrita, ou hoje, ela é atual da mesma forma. Né? Mas é um debate que surge. Veja, a Bíblia, a primeira coisa que eu penso é muita presunção do ser humano achar que eu vou atualizar a Bíblia de tal forma que vai ficar melhor do que a revelação que Deus deu. É muita presunção do ser humano. Segunda coisa, a Bíblia ela não é nem antiga nem moderna. A Bíblia é eterna. Por quê? Porque ela é a palavra de Deus. Aliás, eu quero mostrar alguns textos para vocês sobre essa questão da Bíblia como sendo a palavra de Deus e a gente acaba respondendo essa sua pergunta também. Raquel, você quer falar? Pastor, assim, ainda sobre o relacionado ao batismo. Uma vez que a pessoa confessa o Senhor Jesus como seu único Salvador, e
e ela se prepara, porque é uma preparação para o batismo. É uma vez que ela não, se ela teria que sentir que ela precisa ser batizada para que ela viesse ser batizada? Veja. Para que o batismo ele viesse a acontecer? Veja, quando a gente depende do que a gente sente, a gente corre um risco muito grande, porque a gente está dependendo dos nossos sentimentos, né? Veja que Romanos 12. Eu gosto desse texto quando a gente fala desse tema. Romanos capítulo 12. Romanos 12. Paulo está falando aos romanos e ele está falando sobre como é a religião de Deus. Romanos 12, ele diz assim, Romanos 12, 1. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto, qual é a palavra que tem aí? Racional. Veja, não tem nenhum problema em você ter sensações quando você está num culto, às vezes você sente algumas coisas, mas a nossa religião não pode ser baseada no que a gente sente. Por quê? Porque os nossos sentimentos estão completamente afetados pelo pecado. Então, a gente não deve sentir que deve ser batizado. A gente deve entender que porque eu quero mudar de vida, eu vou fazer um símbolo, eu vou demonstrar isso publicamente, sendo batizado. Veja, eu vou dar um exemplo aqui. Quem é casado aqui? A maioria é casado, né? Pois é, muito bem. Você um dia conheceu sua cara metade, a outra metade da laranja, né? Às vezes é a outra metade do limão, né? Mas a outra metade da laranja. Você começou, namorou e tal, você disse assim, é com essa pessoa que eu quero passar o resto da vida. O que você fez? Você quer casar comigo? A pessoa disse, quero. Aí o que você preparou? Uma cerimônia de casamento para dizer para todo mundo que a partir daquele momento vocês viveriam juntos e nunca mais se separariam. Foi assim ou não foi? Com Jesus é semelhante. Você conheceu Jesus, namorou Jesus, né? Você conheceu o melhor Jesus e agora você quer viver para sempre com Ele. Aí você entende, puxa, eu preciso ser batizado. Então, depender dos sentimentos é muito, muito perigoso, tá? Mas vamos voltar para cá. Opa, aqui, ó. Então, a Bíblia expõe a condição humana e revela a solução divina. Jesus Cristo é o ponto focal das Escrituras e sua morte é o centro de toda a Bíblia. Amigos, aqui está a Bíblia em um gráfico. O que é a Bíblia? A Bíblia é uma junção de uma era sem pecado, uma era com pecado, seguida de outra era sem pecado. A era sem pecado é Gênesis capítulo 1 e 2, criação e aquela descrição do mundo sem pecado, né? Aí, em Gênesis capítulo 3, Eva e depois seu marido Adão cometem o primeiro pecado e começa um texto bíblico descrevendo o pecado, as consequências do pecado e como Deus estava trabalhando para acabar com esse pecado. Lá em Apocalipse 21, 8, por ali, a cidade santa desce. Já depois da volta de Jesus, depois do milênio, a cidade santa desce e o pecado é exterminado. E aí começa uma era de novo sem pecado. Você quer resumir a Bíblia em 3 partes? É essa. A era sem pecado, a era com pecado e depois a era sem pecado. E a gente chama isso de história da redenção. Ou seja, como Deus trabalhou para criar e depois para recriar um mundo sem pecado. Pode falar, Luana. Então, pastor, em Êxodo 34, 6, fala que Deus castiga os filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Então, eu acredito que essa maldição, né, ela vem por causa do pecado. Você acha que a obediência à palavra pode quebrar isso? Ou é o sangue de Jesus, ou uma junção dos dois? O que pode fazer isso mudar? Ou ele não muda, só depois que vier o apocalipse ali da era sem pecado? Então, veja, tanto em Êxodo 34, que você citou, 34, né, que você citou, como em Êxodo 20, tem essa expressão que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos, né? Essa é uma expressão para falar sobre as consequências do pecado. Eu conheci uma senhora, uma moça, que ela tinha HIV positivo. Ela herdou de quem? No parto, ela herdou da mãe dela. Ou seja, ela estava sofrendo as consequências do pecado da mãe dela. Como é que essa maldição do pecado pode ser quebrada? Quando o sangue de Jesus lava as suas vestes. Lá em 1 Coríntios 6, fala de uma lista de pecados, aí Paulo diz assim, vocês eram assim, mas vocês foram lavados pelo sangue de Cristo. Então, o que quebra a maldição do pecado na nossa vida?
o sangue de Jesus. Não é a nossa obediência, porque a nossa obediência é uma consequência do sangue de Jesus lavando nossa vida. É a entrega da vida a Ele que quebra essa maldição do pecado na vida de qualquer pessoa. Edson, você quer falar? Pastor, em cima desse gráfico que o senhor está mostrando para a gente ali, ó, a gente vê que a partir de Apocalipse 21:9, né, a igreja desce, o pecado ele é extirpado, Satanás é condenado, mas em Gênesis 1:2 ali, quando tem início o pecado, essa é uma curiosidade que na Bíblia não tem, ontem a gente conversou sobre isso, eu acredito que não está lá, né? Mas a gente vê que quando Adão e Eva pecaram, o Senhor colocou no jardim 2 querubins para que ele não voltasse mais ali, né? E por que Satanás estava ali? Por que houve a permissão de Satanás estar num ambiente onde o homem depois não pode entrar, de Satanás estar ali já, né? Isso é uma questão que me intriga. Satanás era um anjo, né? Satanás era um anjo de Deus, que se rebelou. Apocalipse 12 diz que houve guerra no céu entre Satanás e Jesus. Então, quando ele se rebela, ele é expulso do céu, Apocalipse capítulo 12, e Isaías 14, Ezequiel 28 explica como ele se tornou Satanás, né, o inimigo de Deus. Ele veio tentar, veja, Satanás perdeu a guerra contra Cristo. E ele veio fazer guerra contra quem? Contra os filhos de Cristo. Você é pai, você que é pai e mãe, você sabe. Se você quiser fazer um pai sentir muita dor, você coloca dor em quem? Nos filhos. Então, Satanás estava ali por quê? Porque assim como ele era livre para ficar com Deus ou não, o ser humano também era livre para ficar com Deus ou não. Deus não tinha predestinado o ser humano nem para ficar com ele, nem para pecar. O ser humano precisava escolher ficar com Deus. Então, Deus permite que Satanás se aproxime, porque o ser humano tinha a opção de dizer: Satanás, não quero conversa contigo, Satanás, eu quero conversa contigo. Porque se Deus não tivesse colocado, veja, se Deus não tivesse colocado uma possibilidade do ser humano pecar, não poderia dizer que o ser humano seria livre. Só tem liberdade quando você tem duas opções. Então, Satanás pôde se aproximar, porque o ser humano seria livre para escolher não ficar com ele ou ficar com ele. E aí, depois que o ser humano peca, ele é expulso do Éden. Por quê? Porque o Éden ele era uma espécie de santuário de Deus ali. Então, o ser humano não teria mais acesso ao santuário de Deus, assim como ele não tinha acesso ao Santíssimo lá, quando o santuário foi estabelecido. Esse é um assunto que dá para a gente discorrer um programa inteiro, mas a presença de Satanás ali é explicada pela liberdade do ser humano de escolher ou não ficar com ele. Celina. Pastor, é só um complemento, então, do que ele falou. Tá. A Bíblia revela se Deus que mandou ele para a Terra ou ele escolheu vir para a Terra dentre todo o universo. A Bíblia não fala disso. A Bíblia diz que ele foi expulso do céu e veio para a Terra. Né? Algumas versões dizem que ele foi expulso para a Terra. Mas Deus tem outros mundos não caídos, a Bíblia fala isso em Jó capítulo 1, e Satanás deve ter tentado por lá. Essa é uma coisa que a gente faz por ilação, né? Deve ter tentado por lá, não teve sucesso, ele veio para cá e infelizmente teve sucesso, né? Mas vamos lá. Então a gente tem aqui esse mundo sem pecado, o mundo com pecado e o mundo sem pecado de novo. Veja, a gente tem vários textos da Bíblia que poderiam ser colocados como textos que nos falam sobre a validade da Bíblia, mas eu quero falar sobre um. Você abre aí, eu vou falar aqui para os meus amigos da tela. Abre a sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 3. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Melhor, 2 Timóteo 3,16. Diz assim, ó, olha lá. Toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O que é a Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo. Para quê? Para que você possa alcançar aquilo que Deus espera que você seja. A gente não teve tempo de estudar todos os textos da Bíblia que eu gostaria, mas eu acho que ficou claro que se você colocar a sua vida sobre esse texto, fincada nesse texto, você terá condições de ser feliz. Eu quero que você fale com Deus a respeito da sua relação com a palavra dele, enquanto você ouve esse hino. Preciso
Senhor, preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a mim falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero para sempre servir-te por onde for. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em nós teu amor. Quero para sempre servir-te por onde for. Quero para sempre servir-te por onde for. Quero servir-te. Deixa eu ler para você o Salmo 119, versículo 105, diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Agora vai comigo lá para João, capítulo 17, versículo 17. Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 17. Lá Jesus está falando sobre a sua palavra, na sua oração sacerdotal. E ele diz assim, olha, João 17, 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Por que eu li esses dois textos? Porque a palavra é lâmpada, a palavra é a verdade. E como eu disse lá no começo, se a gente quer descobrir a verdade de Deus para nós, a gente precisa buscar aqui. E vocês viram como é amplo o assunto, né? A gente teve aqui 57 minutos e a gente só tocou na palavra de Deus, assim. Tem muita coisa aqui. Jesus falou que a palavra é como um tesouro, que
que a gente tem que cavar. E quanto mais a gente cava, quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre que Deus tem coisas para falar para nós. E eu quero te dizer uma coisa, Deus tem coisas para falar para você, especificamente aqui na palavra dele. Para você de casa também. Eu convido você a ficar comigo aqui na temporada do Bíblia Fácil, mas mais do que isso, peça os nossos guias de estudo da Bíblia. Abra a palavra de Deus, leia todo dia. Deus tem coisas para falar para você. Feche seus olhos e ore comigo. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra. E queremos pedir, Senhor Deus, que o Senhor nos ilumine para que possamos entender o teu recado para nós. Senhor, nós te amamos, amamos a tua palavra e queremos nos submeter a ela. Nos ajuda, Senhor, nos dá essa graça. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.